Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Então, hello. Hoje a aula quinta, quer dizer, ela já foi há algum tempo atrás, mas eu vou dar alguns comentários sobre o conteúdo da aula quinta. A princípio, a gente vai falar de vetores aleatórios, considerar as distribuições, que são, nesse caso, são duas. Há uma distribuição conjunta e outra marginal. A gente vai estudar aí. Também vamos falar da classificação dos vetores, que é praticamente igual à classificação de variáveis aleatórias. Então, as variáveis aleatórias a gente definiu como um mapeamento de nosso espaço amostral E para os números reais, para a reta dos números reais. De tal forma que as imagens inversas de intervais de um tipo específico são elementos da sigma-álgebra. O que muda no caso de um vetor aleatório? Então vamos lembrar a definição. Então, vetor aleatório também é um mapeamento, só que agora não é para números reais, mas para um espaço n-dimensional dos números reais. Quer dizer, o nosso mapeamento tem n componentes. Mas esse mapeamento ainda tem que fazer a mesma condição das imagens inversas para manter a possibilidade de medir a probabilidade dos eventos. Quer dizer que as imagens inversas dos intervais continuam dentro da sigma-álgebra. Só que nesse caso a gente vai ter n imagens inversas, porque a gente vai ter n componentes e cada uma delas tem que estar dentro da sigma-álgebra. Como isso pode ser visualizado? Vamos considerar o nosso espaço amostral com um elemento E, ômega, e um evento A, e os números reais. Vamos representar eles como um eixo aqui. Então, o nosso X é um mapeamento. Então, qualquer elemento de ômega do nosso espaço amostral vira um ponto nos números reais. Então, estamos no mapeamento de E para R. Então, esse mapeamento é X. E o ponto que nós temos aqui, o elemento do R, é simplesmente o valor desse mapeamento. Da mesma forma, o mapeamento de um conjunto, ou quer melhor dizer, subconjunto de espaço amostral, tem como imagem um subconjunto, no caso geral, um subconjunto do R, um intervalinho, ou algum conjunto mais complicado. Só para simplificar as coisas, vamos mostrar como se fosse um intervalo aqui. E isso também é um mapeamento feito pelo X, né? É assim que está acontecendo. Tá tudo bem. Então, como funciona essa visualização no caso de, por exemplo, duas componentes para vetores bidimensionais? Então, a gente vai ter o mesmo espaço amostral, só que nesse caso a imagem vai estar dentro de R2, um plano. A gente vai ter duas componentes, uma vai produzir do mesmo elemento ômega, x1, vai produzir a sua imagem, é um pontinho aqui,
mas também vai ter a segunda componente traduzindo a sua imagem, que a gente já vai marcar no outro eixo. Então aqui vai ter o valor x2. Então agora vai ter 2 pontos, quer dizer, vamos ter um vetor. A gente lembra que nas duas dimensões, um ponto nas duas dimensões é um vetor. Então esse aqui, esse ponto aqui, vai ser o nosso vetor aleatório. Caso cada um desses mapeamentos é uma variável aleatória, quer dizer, satisfaz as condições que a gente acabou de discutir. Vamos ver agora como foi definida a distribuição. Melhor dizer, a função de distribuição acumulada conjunta. Então, a função de distribuição acumulada conjunta foi definida uma generalização intuitiva do caso de uma variável, quer dizer, de um vetor unidimensional, como uma probabilidade da imagem inversa, isso é a imagem inversa dos intervalos. Só que nesse caso, como temos n dimensões, então é um produto de n intervalos, cada um para sua dimensão. Mas se você coloca n igual a 1, a gente volta à definição de função de distribuição acumulada para uma variável aleatória só. Agora nós temos n variáveis, então a gente precisa n componentes, melhor dizer, de um vetor, então a gente generaliza a definição. Vamos de novo tentar visualizar como isso acontece. A gente vai continuar tendo o nosso espaço amostral. E no espaço de probabilidade, você lembra que a gente tem mais 2 elementos. Então vamos identificar. A gente está falando de espaço de probabilidade composto de tripla E, sigma álgebra e probabilidade. Então, a probabilidade é mapeamento também. Então, mas esse mapeamento, ao contrário do caso de variáveis aleatórias, é exclusivamente para intervalo 0, 1, mas ainda assim é um mapeamento que para todo elemento da sigma álgebra, um evento A, dá um valor produzido por esse mapeamento. Então aqui a gente vai ter um valor P de A. Agora, como funcionam as variáveis aleatórias? Vamos colocar na mesma imagem. Variável aleatória é um mapeamento para R. Também vamos representar como um eixo. Mapeamento para R. X. E para cada elemento de sigma álgebra, ele, como imagem, tem um intervalo. Vamos falar para facilitar de novo as coisas, que ele dá um intervalo de A até B. Então, como a gente constrói agora a nossa função de distribuição acumulada? Ela é função nas imagens inversas. Lembra que ela atribui probabilidade para imagens inversas. Então, para criar a função de distribuidade, ou
para visualizar ela, a gente primeiro precisamos reconstruir a imagem inversa. Então essa linha vai ser x a menos 1 do nosso intervalo. E dessa imagem inversa, aí a gente passa de volta, quer dizer, a gente passa para a probabilidade. Então isso vai ser a probabilidade da imagem inversa desse intervalo. A composição dessas duas funções, a composição desses dois mapeamentos, cada um de mapeamento, é o que cria a função de distribuição acumulada. Então a gente passa, em vez de considerar esses dois separadamente, a gente passa a considerar um mapeamento que é composição de dois. Primeiro x inverso, depois p. Aí a gente chega aqui. O que nós podemos notar que uma vez nós estabelecemos essa função, no final das contas vai ser uma função de R ou de Rn, no caso de vetores aleatórios, para intervalo 0, 1. Probabilidade. Vai ser uma função. Então, uma vez a gente criou essa função, estabeleceu, modelou, inventou, não sei o que, o importante é que depois a gente pode esquecer dessa parte aqui. Portanto, a gente pode esquecer desses mapeamentos e considerar somente essa função. Justamente isso acontece quando nós passamos a considerar as variáveis aleatórias conhecidas. Tipo, variável aleatória de Bernoulli. É justamente esse mapeamento, como um exemplo, né? É um específico mapeamento de números reais, no caso de Bernoulli, de números discretos, de um conjunto discreto, para um intervalo 0, 1. Portanto, a gente pode esquecer desse espaço amostral e da probabilidade em si e passar para considerar não nossos triplos originais de espaço de probabilidade para as triplas novas. O espaço Rn, que é os valores do nosso vetor aleatório, a sigma-álgebra boreliana dos intervais, criada em cima dos intervais, ou a mínima sigma-álgebra que contém todos os intervais, e uma função aqui, f de x, que eu coloquei uma tilde em cima, porque ela não é justamente uma função de distribuição acumulada. Por quê? Porque a função de distribuição acumulada é definida formalmente só nos intervais tipo menos infinito a. É a definição. Enquanto no boreliano, nós temos todos os intervais. Na sigma-álgebra de Borel, melhor dizer. Todos os intervais. E ainda mais do que intervais. Portanto, essa tripla já não é tão bem definida como essa tripla aqui. E formalmente a gente vai continuar conversando de espaço de probabilidade EFP e vetores aleatórios X, com N componentes. Mas na prática, a gente vai considerar esse cara aqui. Rn, com o espaço dos valores da nossa variável aleatória. O boreliano, nesse Rn, uma sigma-álgebra de Borel nesse Rn, e a função de distribuição acumulada, que no caso de n maior do que 1, se chama a função acumulada conjunta, porque ela conta para a gente sobre todas as n componentes do nosso vetor. Então vamos agora conversar de novo sobre a
função de distribuição acumulada, conjunta. A gente definiu ela como a probabilidade de imagem inversa de um intervalo n-dimensional, dessa forma aqui. Vamos analisar esse conjunto, esse evento. Então ele é dado assim, ele é membro da sigma álgebra, e nós podemos reescrever ele como uma certa interseção dos outros eventos. Cada um desses eventos, vamos chamar ele de aésimo, pelo jeito trata de uma componente só, x-ésimo. Mas a situação é um pouco mais interessante. Vamos ver a definição desse evento aqui. Ele impõe a condição só em componente ésima, mas do mesmo tempo ele fala sim de todos os componentes. Como? Simplesmente não colocando nenhuma restrição para o resto dos componentes. Todos os componentes fora a ésima, exceto a ésima, pode ter qualquer valor. Qualquer valor de x-ésimo, x-iotésimo é favorável para esse evento. Como já falei, esses caras são membros da sigma álgebra em cima de E. Como essa conversa vai aparecer em termos de elementos de sigma álgebra de Borel em cima de Rn? Como um exemplo, vamos considerar um vetor bidimensional de duas componentes. Um evento clássico, um evento comum, que x pertence a um paralelepípedo aberto, nesse caso, só por especificar os integrais. Em outras palavras, nós podemos falar que a componente 1 está dentro de um intervalo e a componente 2 está dentro de um outro intervalo. Esses dois agora a gente pode reescrever de novo, como a gente acabou de fazer no caso geral, para os elementos de sigma álgebra, como uma interseção de dois eventos. Um deles trata só de componente x, no sentido que tem alguma restrição substantiva para uma componente, e outro só de outra componente. Graficamente, isso pode ser representado da seguinte maneira. Nós temos duas faixas, uma para valores de x e outra para valores de y, e a interseção delas é justamente esse retângulo aqui. E esses eventos não são mais elementos de sigma álgebra F, né? Eles são elementos da sigma álgebra de Borel em cima de R2. Igual assim, igual aqui. Mas como nós estamos discutindo agora há pouco, para tratar dos vários modelos de variáveis aleatórias e vetores aleatórios, a gente pode esquecer do espaço amostral original e trabalhar em termos do espaço real, de várias dimensões, e a sigma álgebra de Borel em cima desse espaço. Por que a gente estava falando de todos esses eventos e analisando a estrutura deles? Isso vai facilitar para nós
a interpretação da probabilidade dos eventos complexos envolvendo várias componentes diferentes de nosso vetor aleatório. A gente vai se basear, entre outras coisas, na propriedade básica de probabilidade, que a probabilidade de um evento é 1 menos a probabilidade do evento complementar. Baseado nisso, nós podemos, por exemplo, construir a probabilidade desse evento aqui. Como? Através criando um evento complementar para este. Então, a probabilidade desse evento aqui vai ser igual a 1 menos o complementar. Agora, uma manipulação curta dos eventos, dos conjuntos, vai mostrar para vocês que isso pode ser escrito assim. Quer dizer que esse complementar se escreve nessa forma aqui. Se você abrir agora a probabilidade de união dos eventos não disjuntos, você chega na expressão um pouco mais complicada. Tem a soma de dois pedaços menos a probabilidade de interseção. Então, isso traz para a gente uma única propriedade de função de distribuição acumulada de vetores aleatórios que a gente não tinha no caso de variáveis aleatórias. Especificamente essa aqui, que é a probabilidade de nossa variável, nesse caso bidimensional, está dentro desse retângulo. Pode ser escrito como soma de 4 termos, dois de quais vêm com sinal negativo, e toda essa expressão, pela natureza de probabilidade, tem que ser maior ou igual a zero. Essa parte aqui é uma condição ou propriedade de função f. F de duas variáveis. Em outras palavras, isso pode ser também utilizado como um critério para analisar uma função de duas variáveis qualquer, f de x de a e b, e entender se essa função representa ou não representa uma função de distribuição acumulada de um vetor aleatório bidimensional. Você pode também escrever isso para n maior do que 2, que vai conter mais termos do que só 4. Tentem, por favor, desenvolver isso em mais dimensões. Finalmente, vamos analisar a diferença entre função de distribuição acumulada conjunta e a distribuição acumulada marginal. Então, se colocar a definição de distribuição marginal em palavras simples, ela é uma mesma função de distribuição acumulada, porém trata de uma parte só de componentes de nosso vetor aleatório de n componentes. Então, se a gente tinha originalmente um vetor de n componentes, construindo a distribuição marginal, nós passamos para considerar só k componentes. E não necessariamente numa ordem natural, mas pode ser qualquer subconjunto de
n variáveis da nossa variável, do nosso vetor original. O que significa que essa função trata só de uma parte de componentes? Isso quer dizer que os valores do resto de componentes são arbitrários. Quer dizer que eles não importam. Aqui faltou o índice. Então, o resto dos valores não importam. A gente tinha visto agora há pouco como que isso se formula em termos de eventos, né? E agora vamos aplicar esse conhecimento. Então, o que está acontecendo? A distribuição acumulada conjunta foi definida dessa forma, ou pelo menos você pode reescrever ela dessa forma, onde cada um dos eventos A dá uma condição para uma componente só, iésima, e o resto dos valores, o resto dos componentes tem valores arbitrários. Importante que nessa interseção tem todos os componentes, de I igual a 1 até I igual a N. Se nós passamos a não importar da parte dos componentes, por exemplo, se nós não estamos mais interessados em componente 3, a gente tem que substituir nessa interseção o evento A3 por um evento B3, onde B justamente o evento que não importa do valor da componente. Você pode ver, o evento B é o que se chama quase certo para componente X e iotésima. Então, qualquer valor de X iotésima serve para que esse evento acontecer. Então, isso simplesmente quer dizer que qualquer valor de X3 serve. Você pode notar que esse evento B, na verdade, é o limite do evento A. Você pode comparar, ver aqui, né? Se esse A iésimo vai ao infinito, a gente passa para o evento B. Em outras palavras, o evento B é o limite do evento A. Portanto, a gente pode deduzir como calcular as funções de distribuição acumulada marginais através da função de distribuição conjunta. Por exemplo, se nós estivéssemos interessados somente em componente 1, número 1, então a função marginal, então a função de distribuição acumulada marginal de x1 vai ser definida dessa forma. Se nós estivéssemos interessados em algumas duas componentes, por exemplo, A1 é o x1 e x2, então isso seria a função marginal de x1 e x2. Dois valores de A nós mantemos, o resto vai ao infinito. Quer dizer, todos os valores de x e j são arbitrários. Serve para a gente. Assim nós chegamos na definição formal que eu dei nas notas da aula, que é através do limite, onde x com barra é o nosso subconjunto dos componentes, x sem barra tinha n componentes, esse x barra tem só k componentes, A com barra é subconjunto dos argumentos,
da nossa função de distribuição acumulada conjunta. E, finalmente, I é o conjunto dos índices que representam esse subconjunto de componentes. Claro que esse conjunto de índices faz subconjunto de conjunto total dos índices de uma até n. Nos casos mais simples, por exemplo, em bidimensional, no caso bidimensional, nós podemos escrever isso imediatamente. A função marginal para a primeira componente é limite de A2 ao infinito, quer dizer, A2 se substitui com mais infinito, e isso é a função marginal para x1. Para x1. Da mesma forma, a marginal para x2 simplesmente precisa trocar papéis de índices 1 e 2. É A1 agora que vai ao infinito e A2 permanece, fica. Nos casos de mais variáveis, o procedimento é o mesmo. Simplesmente coloco aquele argumento de função de distribuição conjunta que corresponde à variável que não te interessa, igual a mais infinito. Lembra que a distribuição conjunta com algum dos argumentos igual a menos infinito, sempre igual a zero. Mas quando um deles é mais infinito, a gente não sabe dizer o que vai acontecer. Também é importante notar que não importa se esse cara aqui é discreto, contínuo, ou misto, ou singular, não importa. Tudo isso se aplica igualmente. Só que no caso de variável discreta ou vetor discreto, o cálculo dessas funções vai ser mais fácil porque vai ser uma tabela das funções igual nas notas de aula, que é um exemplo de cálculo dessas coisas. Então eu acho que é isso que eu quis comentar sobre a aula 5. Então nos vemos na segunda-feira. Um abraço.